Queridos companheiros, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nós agradecemos retornar à casa de Frei Fabiano para poder a gente estudar mais um pouco do Evangelho de Jesus. E sempre a gente precisa estudar, né? Então, as máximas que Jesus trouxe para nós há mais de 2000 anos, nós, como disse a nossa irmã, Ele está sempre conosco, nós é que nos afastamos dele. Então, Jesus está sempre conosco, querendo o melhor para nós, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Então, como dizia o filósofo grego, né, que ele dizia assim, o que sei é que nada sei. Então, que era Sócrates, né? O que sei é que nada sei. E ainda hoje o que sei é que nada sei. Todos os dias, todas as horas, minutos, segundos, nós precisamos estar atentos aos ensinamentos do Senhor, aos ensinamentos de Jesus, vendo como é que nós estamos, que a gente às vezes estuda, e depois, quando menos espera, a gente já errou, já fez coisas que não era para fazer, e bom é quando a gente tem o entendimento que a gente realmente errou e procura melhorar essa situação nossa. Ruim é quando a gente acha que está fazendo tudo certo, tudo bom, tudo do melhor possível, e que entramos na fascinação, né? Então, quer dizer, exacerbado o nosso valor, né, o personalismo, e aí é que a gente... Ruim é quando nós realmente não achamos que nós achamos que estamos está tudo bem, estou ótima, estou ótimo, eu estou dentro dos princípios de Jesus, disse daquilo, e quem está à parte, então vê que realmente a gente precisa melhorar. Então, é preciso que a gente possa desenvolver a humildade, né? Não queremos que ninguém fale alguma coisa de nós, gostamos de criticar, mas não queremos ser criticados, não queremos que as pessoas nos critiquem, porque a gente está no topo, digamos, estamos assim, com a espiritualidade maior. E realmente a gente precisa, né, todos nós, nos melhorar. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de conversar, assim, de estudar, sempre a gente coloca isso, para que nós sejamos mais humildes. A gente precisa melhorar, a gente precisa caminhar. Então, cada vez que a gente aprende uma coisa, vamos colocando em prática, principalmente na família, na nossa vida de relação, na nossa relação assim, com as criaturas, com as pessoas, né? O preconceito que a gente ainda tem muito. Então, todos nós, a humanidade, né, nós estamos nessa caminhada, nessa jornada evolutiva. Não nos sintamos assim, que estamos no topo, que não preciso aprender nada. Não, nós sempre temos algo para aprender. E, às vezes, até com uma criatura pequenina, nos dá uma lição que a gente aprende. E a gente diz, mas eu já tenho tantos anos, 60 e tantos, e por aí vai, e mais uma criança nos dá uma lição, né? Então, a gente precisa, digamos assim, estar bem. Como é que nós estamos? Como é que eu estou? Como é que nós estamos diante da lei de Deus, diante de Jesus? Será que se Jesus viesse aqui agora, nesse momento, a gente faria a mesma coisa? Que na época os fariseus, os saduceus, quem sabe se não éramos nós, né? Os saduceus, os fariseus da época. Então, nós precisamos, digamos assim,
tecer armas, como diz o Emmanuel, né? Armas de amor, para a gente trabalhar, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente, digamos assim, em relação à nossa família, os nossos filhos, nossos pais, nossos vizinhos, nossos companheiros de jornada num centro espírita ou numa igreja católica, qualquer crença religiosa, né? Então, isso é o que a gente precisa. Né? Isso é que a gente precisa. E a gente, com os postulados espíritas, né, que traz para nós a nossa responsabilidade diante de tudo que nós somos responsáveis, e às vezes a gente, de outras religiões, a gente quer colocar para o outro, né? Não, responsabilidade do outro, ou então o outro me absolveu, e por aí vai. Né? Então, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, como diz o doutor Bezerra de Menezes, a oportunidade é nossa, nós é que temos que aproveitar as oportunidades que nós estamos tendo para poder a gente fazer a nossa caminhada evolutiva. Que é para quando a gente diga passar para o outro lado da vida, como falou Maria, né, que foi ao sepultamento de um membro daqui da casa e que na fisionomia estava tranquila. Então, eu até falei bem assim, com a consciência do dever cumprido. Porque há criaturas que, quando a gente olha assim, está com a cara feia mesmo. A menos, como foi Francisco de Assis, né, que estava com todo o corpo dele e o rosto, aquele rosto assim sofrido, de muito sofrimento, mas de muita doação. Aí ele veio e disse, não, eu vou ter que dar um jeito nesse rosto, botar um rosto mais tranquilo. Como ele era um espírito de escol, aí ele modificou toda a silhueta do corpo dele, e para quando as pessoas beijou a boca do corpo físico, porque ele dizia bem assim, como eu sou agradecida a foi através dessa boca, né, que eu falei, que eu exortei, que eu levei a palavra do Senhor. Então, o Francisco de Assis, como é um espírito de escola, então ele modelou todo o corpo dele, físico, né? O corpo físico com uma serenidade, que era para quando as pessoas que foram lá vê-lo, ele estava sereno. Então, mas ele podia fazer isso, né? Nós não podemos. Então, às vezes, a gente vai e está com aquela de raiva, de ódio, disso e daquilo, sem a gente transfere para o nosso rosto. Então, meus irmãos, é isso. Para não ficar falando somente, né? Vamos então para a parábola. A parábola de bodas. Quem não gostaria de ir a uma boda? Né? Boda, na parte física, né? Então tem as bodas de prata. Minha mãe pelo menos fez, não deu para fazer a boda de ouro, mas a boda de prata fez. Bodas de prata e bodas de ouro, bodas de diamante, ou seja, um casamento, a celebração de um casamento. Aí nós fomos no dicionário para poder... nós pensamos assim, a boda deve ser, é isso, mas aí a gente viu que a boda é celebração de casamento, festa, banquete, para celebrar um casamento. Então, nós já fomos, no físico, né? Nós fisicamente já fomos a bodas. É engraçado que a bodas de prata da minha mãe e do meu pai, não fizemos missa nem nada, não. Todo mundo foi de branco, foi a família toda, e a missa 5 horas da manhã. Aí a gente saiu de madrugada. De madrugada, eu lembro que eu era garota pequena. Aí a gente saiu de madrugada para as bodas da minha mãe. Hoje a gente sente e a gente sabe a beleza daquela boda. Porque não se pagou a igreja para rezar a missa nem nada. Foi a intenção. Então, Deus, né, e Jesus, viu a intenção daquele casal de celebrar 25 anos de casados. A família toda foi, filhos, netos, todo mundo de branco. Fomos 5 horas da manhã assistir a missa. A missa que, na nossa intenção, era as bodas da minha mãe. Sem convidados, sem pagar a igreja, que era uma missa específica, né, como muita gente hoje quer. Não, o batizado do meu filho, mas só o meu filho.
Então, o batizado comunitário não se quer. A missa de defunto, né, de quem faleceu, eu quero a missa para o meu doente, para o meu querido, né? Não quer a missa para todos. Então, hoje a gente já sabe que não precisa ter essa missa sozinha para o batizado, essa missa sozinha para os que faleceram, não. Tem que ser, né, realmente comunitário. Então, a igreja está também fazendo as suas celebrações e está caminhando para fazer a missa comunitária, que as pessoas não queriam a missa. Eu me lembro do sepultamento da minha mãe, que a minha família toda, e eu batendo o pé. A missa comunitária, a missa comunitária quer dizer, mas minhas irmãs, tudo, a gente paga meio, aquela coisa toda. Mas a missa comunitária, hoje, nós estamos sabendo, mas eu estou colocando justamente para poder a gente abrir o leque, né? Nós abrirmos o leque. Quando a gente crema, faz a cremação do corpo, então nós achamos que aquela urna com aquelas cinzas são do meu defunto, da pessoa que morreu. É tudo misturado. Então, hoje nós sabemos que lá no crematório, crema de todas as pessoas que são cremadas, lá, quem disse foi um próprio de lá mesmo. Crema tudo e depois bota nas urnas. Então, eu levo para a minha casa, digamos, eu vou botar no jardim, onde é que for, a cinza, mas foi a cinza de A, de B, de C, de D, de H, de J, e foi de todo mundo. Quer dizer, então, mas isso é para quê? Para poder a gente ver e a gente observar e a gente analisar que o Espírito é do Senhor, nós somos espíritos. Então, a gente acha que ela é minha parente, que pertence a mim, é minha, da matéria. Mas nós não sabemos a espiritualidade. Então, sem a gente querer, o próprio desenvolvimento, o próprio crescimento nosso de cabeça vai ampliando, né? No sepultamento mesmo, lá no cemitério, aí, não, eu vou botar o negócio do meu aqui na minha tumba, ali, a caixinha. Ninguém quer fazer a cremação dos ossos todinho, de todo mundo, porque a gente ainda tem o apego as coisas materiais. E o que nós não temos ainda, essa matéria, mas temos os ossos, e a gente quer os ossos para nós. Quando o espírito já partiu, já foi para o lugar determinado onde teria que estar. Então, nós temos que trabalhar em nós esse movimento que a própria sociedade, o próprio progresso está fazendo. Então, vamos colocar... Foi uma briga danada também lá na minha família para botar os ossos da minha mãe junto com todos. Gente, o que é importante é o espírito, o que é que ela foi uma mãe boa, foi uma mãe... Até hoje eu dou exemplo da minha mãe, exemplo de fé. Então, isso é que é importante, e não a matéria. Então, nós ainda estamos muito apegados à matéria, até os ossos dos nossos amores que já se foram, e a gente precisa abrir-se mais, para poder entender que o importante é o espírito, e o espírito continua vivo não no nosso plano, mas em outra dimensão, pensando, ouvindo, falando, sentindo. Isso é que é mais importante. E o mais importante mesmo também são os nossos pensamentos para com ele. Mesmo que tenha tido suas dificuldades, mas nós precisamos, digamos, emitir pensamentos positivos, de paz, de amor, de harmonia para aquele espírito, e não ficar
só batendo na mesma tecla, que foi assim, que foi assado, e isso, só vai piorar a vida do espírito. Então, nós que estamos adentrando um centro espírita, precisamos ter isso em mente. O espírito é imortal. O espírito continua a sua jornada evolutiva. Muitas das vezes vai voltar para nós como os nossos netos, e por aí vai. Às vezes vizinho, sobrinho, ou então alunos de escola, e por aí vai. Isso é que é o mais importante. Então, o que nós temos de nós próprios mesmo é o amor, a paz, a fraternidade, a luz, a fé, a esperança. São as virtudes que os espíritos pedem para nós, para que a gente possa caminhar nessa virtude. Então, agora, voltando à parábola, eu botei a parábola, tem que ser. É preciso colocar, porque não sei, vamos lá. A celebração do casamento, das bodas, né? Então, a boda, né, a maioria de nós casou, é uma boda, uma celebração do casamento. E depois, bodas de ouro, bodas de papel, aí por aí vem, na vida material, né? Mas o que eu quero colocar aqui na parábola, e a gente leu essa parábola de ensino de Jesus de Caibaxútil, que a Maria nos colocou, e ouvimos também essas parábolas evangélicas de Rodolfo Caligares, além do livro do Evangelho, né, que aí a gente vai fazer somente a leitura para poder a gente entender. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, quer dizer, o Senhor era tão sábio que não dizia as coisas assim como a gente... eu vou dizer na lata, como a gente diz, né? Na cara da pessoa. Não, o Senhor falava por parábolas. Então, ele sempre tinha algo para poder mostrar. E quando ele aproveitava coisas da matéria, da nossa vida, então ele fazia essa historinha para poder ver se as pessoas entendiam o que ele queria dizer. Então, ele diz assim, se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos e a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. Muito difícil, né? A gente recusar uma boda para poder ir. Muito difícil, mas esses recusaram. O rei despachou outros servos com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas. E chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, no item 1 a 4.
Aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E a parábola do festim de bodas é a primeira. Então, vamos agora, a gente vai refletir um pouco sobre a parábola, né? O que Jesus quis dizer. Aí ele diz assim: o rei dos céus. O rei dos céus é Deus. Deus, nosso Pai, é que é o rei dos reis, digamos assim, né? O rei dos céus é Deus. E o filho, que é Jesus, né? O filho é Jesus, Deus é o Pai, é o rei. E ele quis preparar a humanidade para esse casamento. Jesus com a humanidade, que somos nós, a humanidade somos nós. E até hoje Jesus está atrás de cada um de nós para poder seguir os seus passos. E nós, aos poucos, com esforço, nós vamos segui-lo. Aí, então, o que é que acontece? O casamento de Jesus com a humanidade, primeiro foram chamados, aí sempre chamamos os primeiros, no Evangelho, os hebreus. Os hebreus, todos sabem, que teve o seu processo de servidão lá no Egito, né? Servidão lá no Egito, mas os hebreus, eles tinham uma ideia única de Deus. Então o Senhor achou, bem, vamos chamar os hebreus, né, para poder realmente colocar o reino dos céus para as criaturas, para a nossa humanidade. Mas eles não quiseram, os hebreus, antes trucidaram o Senhor, mataram, fizeram o que todos nós sabemos, nós que lemos, que estudamos, que acompanhamos como é que a gente chama, meu Deus, que eu agora esqueci. A Semana Santa, né? Então, o Senhor veio para fazer esse casamento com a humanidade. Os hebreus não quiseram ouvir a mensagem do Senhor. Então, o Deus, nosso Pai, né? Aí ele diz assim, os hebreus foram os primeiros a ouvir a mensagem do Senhor. Do Deus único, através de Moisés, no Monte Sinai, com todas aqueles 10 mandamentos que Jesus, a seu tempo, colocou em 2, né? Então, que era amar a Deus sobre todas as coisas, mas vamos amar o próximo como a si mesmo, que é o segundo mandamento, igual ao primeiro. Vamos amar ao próximo como a... Então, o que é que aconteceu no deserto com os hebreus? Os hebreus não quiseram entender, compreender os ensinamentos de Moisés, fizeram o bezerro de ouro, queriam deuses da matéria para poder adorar. Então, por isso que fez como é que a gente chama? O bezerro de ouro. Então, os hebreus foram os primeiros a serem chamados para entender o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus em nós. Então, eles saíram, não atenderam ao chamado do Senhor, apesar da crença do Deus único. São os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, toda aquela, digamos assim, aquele grupo que só queria mostrar-se para o outro, não haver a mudança interna, que é essa que nós estamos acompanhando, que a gente deseja, a mudança interna. Tanto que muitos de nós sempre ainda nos preocupamos com as aparências, com a maneira das pessoas serem, mas aparentemente. Agora, no âmago daquela criatura, quem é? Aí nós não sabemos, não é? Então, nós estamos aqui justamente para poder aprender a ser melhores hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, não atenderam ao chamado do Senhor, que são os doutores da lei.
Os que atenderam os chamados, que são os poucos escolhidos, foram os profetas. Mas nós não demos, digamos assim, não entendemos, não compreendemos e não queríamos dar o devido valor que os profetas que predisseram a vinda do Messias para aquele povo, e aquele povo não entendeu. Então, os cristãos dos primeiros, os apóstolos, os cristãos dos primeiros tempos, né, das primeiras horas, que deram suas vidas no circo de Roma, foram queimados, foram trucidados pelos gladiadores. Então, esses edificaram o reino dos céus dentro de si. São os poucos, muitos chamados, né? Poucos escolhidos. Esses foram os escolhidos. Agora, os que se escusaram ao convite, que no Evangelho diz que são as pessoas mundanas. Quantas vezes nós recusamos o convite do Senhor? Porque a gente quer o nosso bem-estar. A gente quer, e hoje é um dia de praia, vou fazer visita? Para que eu vou fazer a visita? Eu não vou, não, eu vou preferir ir para a praia. São os que se preocupam com a vida mundana. Não sabendo ele que indo ao encontro das criaturas que estão precisando de nós, que nós estamos crescendo, que nós estamos evoluindo. Quantas vezes nós fazemos os trabalhos de Dr. Bezerra, né, que é ele quem é o responsável, de visita aos lares, e a gente corre em casa, mas depois, quando a gente volta tão cheio de, acho que de muita energia que esses guias espirituais dão para nós, e que a gente faz, no instante a gente termina o nosso trabalho de casa. Então, os que foram para os campos, eu não vou, somos nós. Somos nós os que vão para os campos, os que vão para as praias, os que vão para... Isso não quer dizer que nós não possamos ir, não. Nós vamos sim, mas se colocar assim, entre o trabalho que a gente tiver de fazer num centro, numa igreja católica ou protestante, qualquer crença, mas que a gente participe desse trabalho. Aí tem um outro grupo que diz bem assim, não, nós vamos fazer um piquenique na praia. Qual é o que a gente vai escolher? As pessoas mundanas vão escolher a praia, porque ainda não entendem. Não, eu quero ir para a praia, tomar sol, isso e aquilo, beber, comer, isso e aquilo outro. Então, as pessoas que se escusaram ao convite são as pessoas mundanas. Porque essa parábola, a gente não pensemos em reportar lá o que passou, não. Somos nós. Nós aqui, nesse momento, digamos assim, reencarnados para melhorar, para crescer. Então, nós ainda temos esses mesmos pensamentos, esses mesmos gostos que tínhamos outrora. E nós viemos aqui reencarnar para quê? Para crescer, para evoluir. Então, aí ele, na parábola, aqueles que foram para o campo, quer dizer, os que se escusaram ao convite são as pessoas mundanas. E muitos de nós nos incluímos nessas pessoas. Muitos de nós. Aí, depois ele disse que ia convidar a todos. Então, no convite a todos, cegos, surdos, estrupiados, os publicanos, isso e aquilo outro. Todas as pessoas mostrando para nós. Todos nós temos o direito, o dever de trabalhar e de receber a mensagem do Senhor. Não é somente porque antes achava-se que os sacerdotes, com aquela capa, aquela indumentária e tal, que eram santos. Até os sacerdotes de hoje mesmo, a gente nota até a diferença. Os sacerdotes da minha época, quando eu era garota, que era franciscaninha, que eu era franciscana porque a igreja era dos franciscanos e tudo era franciscano, a minha evangelização é franciscana, então a gente sente a diferença, porque antigamente, né, resquícios da época ainda, bem longínqua, bem remota, o sacerdote era um deus. O sacerdote a gente chamava até de padre, o pai, né, em italiano, o pai. E hoje a gente vê a diferença
dos sacerdotes mostrando que eles são iguais a nós. Então, eu tenho observado muitas homilias, muitas missas, muitos cultos religiosos também do protestantismo, o protestantismo com uma certa diferença. Então, a gente sente que os sacerdotes de hoje estão se colocando no mesmo patamar de nós. São criaturas, são espíritos que estão procurando melhorar, procurando, não dentro do costume, dos princípios nossos que a gente estuda, a doutrina espírita codificada por Kardec, mas dentro da liturgia deles a gente sente a mudança. E antigamente não, quando o sacerdote passava, pronto, ali passou um Deus, passou Jesus. Até certo tempo, os papas mesmo, esse novo papa veio realmente fazer uma grande revolução, e está certo, até antigamente o papa era um Deus. Então as pessoas tinham medo. Então, são essas pessoas que aí ele diz assim, vamos convidar. Se convidar um leproso, uma pessoa que esteja com dificuldades, que tenha problemas, nós temos os nossos preconceitos ainda, nós temos, mas ele é um filho de Deus. O doente, o tuberculoso, o que não tem casa, o que vive na rua, por aí, são filhos do Senhor. O que é que nós podemos fazer de alguma maneira? Podemos fazer uma oração, mas podemos, com os nossos com atos, né, poder fazer alguma coisa, dar digamos assim, um alimento que às vezes aquela pessoa está precisando, sem precisar, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, sem precisar pedir. A gente passou, viu a situação precária do nosso irmão, vai com uma comida e dá para aquela pessoa. E nós ainda não estamos nesse patamar. Mas a gente vai chegar lá. É só com o esforço, como diz Kardec mesmo, que é através do nosso esforço, do interior nosso, que nós vamos caminhar. E precisamos caminhar para a frente, para o alto. Então, daí digamos assim, podemos dizer, o valor do apóstolo Paulo. Porque os discípulos do Senhor, os apóstolos, Pedro, outros lá, todos queriam continuar um judaísmo mais ou menos melhorado. Mas Paulo disse, não, temos que levar a mensagem do Senhor a todos os lugares, aos publicanos, aos doentes, a isso e aquilo outro. Por isso, a disseminação do Evangelho do Senhor, e a gente tem que parar e agradecer a Deus, esse espírito iluminado que é o apóstolo Paulo, porque ele diz que a verdade do Senhor seria para todos, e os discípulos do Senhor ainda estavam naquela de ficar preocupados somente com os seus pares, né? Conta Neio Lúcio, que o Tiago estava ajoelhado num jardim, se separou dos discípulos, né, dos seus pares, porque estavam vendo que Paulo estava com a razão. Então, ele foi lá para o canto e foi para um jardim, pegou seu carrinho e foi para lá, para o jardim. Queria estar em contato com o Divino Mestre. O Divino Mestre... Uma bela noite de lua cheia, aí passou. Quando ele passou, aí o Tiago falou, ó Senhor, tanto tempo que eu estou aqui ajoelhado, pedindo que o Senhor pudesse passar, que a gente pudesse falar contigo. E aí Jesus disse assim, Tiago, meu filho, Deus abençoa todo o seu propósito de estar aqui, de estar querendo... Mas eu vou atrás dos outros companheiros que estão lá com Pedro, precisando muito de mim, porque eles estavam realmente com a turba das pessoas, querendo o alimento, querendo isso, pescoções, como diz assim, como é o nome, choro, pedido, gritos, um monte de coisa. Aí Jesus, por quê? Jesus, você está alheio
aos problemas que surgem, né? Porque ele estava somente ajoelhado, orando, na atitude de prece, para poder ver o mestre. E realmente ele viu. Mas o mestre não ficou com ele. Ele foi atrás dos outros apóstolos e de Pedro, que era o responsável, né? Responsável, porque estava no atendimento das criaturas. Então, para poder a gente abrir o nosso leque, que nem sempre, se nós estamos orando em prece e tal, isso e aquilo, mas a prece maior, como dizia o Emmanuel e o doutor Bezerra também, é o trabalho no bem. Vamos mergulhar as mãos na caridade, diz o nosso querido venerando doutor Bezerra de Menezes, que eu chamo vozinho Bezerra. Eu chamo vozinho Bezerra. Então, nós estamos dispostos, aptos a atender o chamado do mestre? Porque a parábola é um chamamento, parábola das bodas. Será que nós estamos? Aí nós colocamos aqui assim, estamos dispostos a sacrificar nossos momentos de prazeres em função da causa, dos ensinamentos de Jesus na prática da caridade? É para a gente refletir. Será que nós estamos? Será que nós estamos mesmo? Porque a boda de Jesus com a humanidade. A humanidade precisa, a humanidade está se preparando, né? No caso, nós estamos nos preparando para poder fazer o trabalho, para ser a verdadeira boda. Aquilo que Jesus deseja de nós. Então, aí tem agora, não basta sermos chamados e que é necessário a veste nupcial. A veste nupcial, claro, que na boda é aquela roupa de branco, como o próprio Caibar Schutel coloca, né? Como é o nome? A virgindade espiritual, uma coisa assim, que Caibar Schutel coloca. E aí a gente, será que nós estamos aptos a vestir a veste nupcial? Porque na parábola se pensa, a veste é a veste, não é essa veste. Nós, espíritos imortais, nos revestirmos dos ensinamentos do Senhor e colocá-los em prática. O que é difícil. Nós sabemos que é difícil, mas não é impossível. Então, aí ele diz assim, não basta sermos chamados, é necessário a veste espiritual. Será que nós estamos aptos digamos assim, como dizia o apóstolo Paulo, a tirar esse homem velho que existe em nós e nos revestirmos do homem novo? Porque o homem velho é aquele que está, em sua maioria, somos todos nós. Ainda nós não entendemos a mensagem do Senhor, nós não sabemos ainda direito o que seja amar o próximo. Às vezes a gente pensa que amar o próximo é o que está... eu dou um prato de feijão, dou isso e aquilo. E a criatura que está com seu companheiro e vice-versa, e sua companheira, para poder entender, desenvolver a tolerância, desenvolver a paciência dentro de si, entender aquele companheiro na sua dificuldade, entendermos que somos espíritos imortais, que estamos ainda trajando aquela veste velha, e como que vamos colocar a veste nova? Porque o próximo, o mais próximo, é o que está do nosso lado. É o que nós dormimos juntos. Pode ser uma filha, pode ser um filho, né? Pode ser um genro, pode ser um esposo, uma esposa. Esses são os mais próximos. Então, nós precisamos, para nós nos revestirmos dessa veste nupcial, que é justamente isso. A gente despir-se do homem velho e vestir-se de uma nova veste, que é o homem novo, né? O homem novo, como fala Paulo. Então, é essa reforma que todo mundo fala, né? Temos que fazer a nossa reforma íntima. Isso daí eu já estou calejada de ouvir. Temos que fazer a nossa reforma íntima. Mas vamos fazer mesmo essa reforma íntima? Vamos fazer essa mudança que a gente precisa,
Todos nós precisamos, inclusive nós aqui, que aqui estamos. Que nós que falamos somos os primeiros a ouvir da espiritualidade maior. Como é que nós estamos nos colocando diante de Jesus, diante do Mestre? O que é que nós vamos dar para Ele? Né? Se hoje disser bem assim, hoje você vai, uma hipótese, aí a gente passa para o outro lado da vida. Como é, daqui a pouco eu já estou, viu? Como é que nós estamos? Eu estou aqui, eu me lembro de Baltazar. Baltazar, eu me lembro logo. Como é que nós estamos? Quer dizer, todos nós estamos a caminho. Todos nós temos nossos defeitos, mas também nós temos nossas qualidades. Nós já caminhamos. Todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Então, quando se coloca esses ensinamentos do Senhor, é para nortear a nossa vida, entendeu? Porque de um dia para uma noite, nós não vamos virar anjos de asas. Não vamos ainda. Nós já viemos caminhando há milênios que a gente vem caminhando. E estamos hoje aqui, na casa de Frei Fabiano, né? Então, estamos na casa, estava até falando para ela, ele nos dá o exemplo. Eu estou com problema nas minhas pernas, mas aí ela diz, Maria Antônia, então você não, se você achar que não deva vir, não. O exemplo do mentor dessa casa, né? Que agora é dia 17, 59 anos da casa, e dia 17, ele, o mentor de nossa casa, que é a casa de Frei Fabiano, que é esta casa. Então, ele que vivia na entrada do portão do convento de Santo Antônio, eu me lembro bem, quem falava isso era Geraldo. Estou esquecida o nome. O esposo da Ana Guimarães, Geraldo Guimarães. Aquela fisionomia, aquele homem lindo, na porta do convento, com as suas pernas inchadas, as suas pernas purulentas, saindo amarrada, saindo as impurezas do corpo físico, as impurezas do corpo físico, e ele ali em pé, dando a água e o alimento de quem precisava, quem fosse lá do Morro do Castelo, quem fosse lá. Aí eu disse para a companheira, diante do exemplo do Frei Fabiano, como é que eu posso dizer que não venho aqui só por causa da subida da ladeira? Não. Eu tenho que... Ele é um exemplo para nós, o Frei Fabiano. E eu sei que ele dá força para nós subirmos e chegarmos até aqui. Então, eu não posso chegar e dizer, não, eu não vou mais não, por causa disso e daquilo. Não. Depois do exemplo de Frei Fabiano, quer dizer, então é nosso querido Frei Fabiano, e hoje ele é o mentor desta casa, trabalha na Casa do Caminho, lá com Joana de Ângeles, faz parte da equipe, Frei Fabiano faz parte da equipe espiritual de Joana de Ângeles. Quer dizer, diante dele, aí a gente não pode dizer nada, a gente tem mais que trabalhar, né, como diz a Maria Teresa de Calcutá, com os pés desconjuntados, as juntas todas ruins, mas eu estou ali no trabalho, cuidando dos meus irmãos lá em Bombaim, lá na Índia, né, nos lugares em que ela trabalhava. Quer dizer, e continua, né? Mesmo espiritualmente, continua o trabalho. Então, como é que chama? É esse festim que o Senhor está nos convidando. É o casamento de Jesus conosco, com a humanidade. E que a gente possa, né, dentro das nossas limitações, porque a gente tem que ver também isso, né? Dentro das nossas limitações, a gente fazer o melhor. Porque a espiritualidade sabe se a gente está mentindo, sabe o esforço que a gente está fazendo, nos ajuda nos trabalhos. Às vezes, ai meu Deus, isso assim, já ajudou, graças a Deus, já ajudou. É a espiritualidade que está ali, ó, lado a lado conosco, vendo o que é que a gente faz, o que é que a gente não faz,
respeitando o nosso livre-arbítrio, porque é uma coisa linda que a gente tem que ver da espiritualidade. Respeita o nosso livre-arbítrio, mas também nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. O que a gente escolher, tudo bem. O anjo guardião não pode tirar, não? Não. Ele é um espírito imortal, tem livre-arbítrio. Então, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial, né? E deixa eu botar aqui. E outra coisa, aí já é o espírito Baltazar, tá? O espírito Baltazar, ele diz para nós assim: a veste nupcial nossa é renovada em cada encarnação. A cada encarnação, ou seja, a melhoria do homem encarnado, a sua maturidade do espírito. Então, se hoje nós estamos com uma veste nupcial que não dá para poder sentar-se à mesa do banquete, mas quem sabe se amanhã? Se nós somos um espírito imortal, né? Então, ele fala, Baltazar é um espírito de lá da nossa casa, que é um dos diretores, né? E responsável pelos estudos da casa, pela disciplina da casa, tudo. Então, ele diz para nós que nós renovamos, a cada encarnação, nós renovamos a nossa veste nupcial, porque cada reencarnação a gente adquire mais um conhecimento, mais uma qualidade, vai tirando mais as mazelas morais. Então, nos revestimos de outra maneira, quer dizer, a maturidade espiritual nossa à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai melhorando, automaticamente essa veste nupcial vai também melhorando, porque nós vamos estar em consonância com o noivo, que é Jesus, né? E o pai do noivo, que é Deus, nosso Pai, é quem comanda todo o universo. Então, que todos nós possamos fazer um esforço, né? Porque não pode ser de um dia para uma noite, um esforço gradativo para que a gente possa ir melhorando a nossa túnica nupcial. Todos nós temos essa túnica nupcial. E vamos, aos poucos, melhorando a nossa vida de espírito imortal e, automaticamente, vamos participar com Jesus e os espíritos superiores. Tudo que fizermos de bom aqui na nossa vida de espírito imortal, né? Agora na carne, tudo que fizermos de bom, o Senhor vai nos dar o que a gente necessita e o que a gente precisa. O melhor o Senhor dá para nós. É isso que nós tínhamos de ver sobre a parábola, viu?